Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live, falando um pouco sobre questões espirituais, né? Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live, falando um pouco sobre questões espirituais, né? Um momento muito complicado com relação a tudo que vem acontecendo, eu acho que há um momento da gente entender que o ser, todos nós, já é mais do que conhecido. Nós temos, eu chamo da tríade, né? Que é o corpo, não é? Está envolvido, não é? Também a parte emocional também, e aqui o espírito, né? Aqui eu estou trazendo um pouco o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, mas sou um espiritualista, posso trazer qualquer coisa também relacionado à Bíblia. E esse livro, na minha humilde opinião, ele, como também a Bíblia também, ele é um livro de sabedoria, não é? Um livro de sabedoria, não é? Um livro que você, o momento que você você se encontra agora, você quer uma mensagem e você não está conseguindo através de seu familiar, alguma coisa. Esses dois livros, para mim, na minha humilde opinião, eles são livros que vão justamente falar com você. Se você pegar agora o livro do Evangelho, uma Bíblia, ou qualquer outra religião que você, porventura, siga, e aqui não tem nenhuma questão de se pode estar um evangelho ou não na live, não tem isso, não é? É justamente aqui para trazer qual é a essência de qualquer religião. Acho que até antes de eu começar agora, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, e peço a vocês que compartilhem essa live, né, com outras pessoas. Qualquer essência de qualquer religião, ela tem como primordial, além, né, seja de alguma questão de crenças ou dogmas que aquelas religiões tenham, elas têm a essência que é transformar a pessoa, tornar a pessoa numa pessoa melhor, não é? É trazer essa pessoa para um equilíbrio, não é? É trazer essa pessoa para um bem-estar maior, não é? Então, é dessa maneira que eu vejo a espiritualidade, independente, não é? De qual religião que você esteja, exerça ou pratique, para que você justamente possa se tornar uma pessoa melhor, não é? A religião, para mim, a melhor religião é aquela que você se torna uma pessoa melhor, não é? E aqui eu consigo me simpatizar, as pessoas aqui seguem as mesmas maneiras, têm os mesmos objetivos que eu, então é isso que importa. Se você está fazendo bem, se você está tentando justamente se melhorar como pessoa,
é isso que importa, né? Você se melhorar, e você se melhorando, o que vai ocorrer? Você vai melhorar também as pessoas que estão em sua volta. Não tem aquela coisa que se fala, temos que mudar o mundo, mas na verdade tem um mundo que a gente quase não vê, não olha e não dá atenção, que é o nosso mundo interno, né? É como eu estou me sentindo hoje. Eu sou uma pessoa equilibrada, eu estou feliz, né? Eu tenho uma família estruturada, o meu trabalho, como é que é o ambiente de trabalho, né? É tranquilo, eu sou uma pessoa que consigo lidar com as circunstâncias do dia a dia super bem. Então, a religião também ela vem te trazer justamente essa força que às vezes você não tem, que você precisa, tá? Então, hoje aqui eu abrindo o Evangelho do Lar, eu vou dar uma lida para vocês aqui, né? Que está, caso alguém tenha, é na página 102, tá bom? No continuação, né? No primeiro, no segundo parágrafo foi onde justamente eu bati o olho, né? E aqui está justamente escrito: despertem, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque o seu coração. Sejam generosos e sem ostentação. Isto é, faça o bem com humildade, que cada um possa demolir aos poucos os altares que engueram os orgulhos, né? O orgulho, a pessoa orgulhosa, né? Que ele trazendo essa palavra, ele está pedindo para justamente as pessoas despertarem. E o despertar, ele, como eu falei antes, ele pode despertar em qualquer âmbito da sua vida, né? Seja em qualquer espiritualidade, qualquer religião da sua vida. E é justamente o orgulhoso. Qual é a questão do orgulhoso, né? O orgulhoso, ele sempre vai achar que está certo. Ele até pode estar certo, mas existe maneira de você comunicar com o outro, né? A comunicação, como eu me comunico com o outro. Porque às vezes também, ele trazendo aqui para o despertar, porque acaba que você tira também esse véu de orgulho que você tenha, né? Você começa a compreender que aquele irmão que está ali com você, que às vezes não tem entendimento nenhum. Então, conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai despertando, e quando você desperta, você cria justamente uma melhor conexão com uma outra pessoa, Você respeita a opinião da outra pessoa, você respeita justamente o quê? O tempo daquela pessoa, né? Porque às vezes quando a gente desperta, ou a gente sabe algo, a gente é meio que quase que quer que a outra pessoa, né, aceite aquilo que você está dizendo. E aí, você pode fazer um exercício antes de você exigir ou impor através do seu orgulho algo que você acredite na outra pessoa. Você pode fazer o seguinte exercício: eu aceitaria, ou se você parar agora para raciocinar, alguém já falou algo para vocês aí, e aí você de imediato aceitou? Então, quando você faz essa reflexão de você despertar, de você olhar para si, você começa a entender o outro, você começa a entender o próximo. Poxa, aquele negócio ali que a minha irmã, ou aquele meu amigo, ou meu pai falou, poxa, não me desceu bem não, eu não gostei muito do que ele falou para mim não. Então, quando você faz esse exercício de você se visualizar, pode ser através de um espelho, ou você fechando os olhos para que você possa se ver internamente, você vai ver que muitas coisas que foram ditas para você, você não aceitou, você não concordou. E aí, dessa maneira, conforme você vai praticando isso, você vai despertando para compreender o outro, para você ter empatia com o outro.
Porque através, né, de você se conhecer, vai te ajudar, vai te auxiliar, e aí, em relacionamentos, né, familiar, seja em casamento, namoro, no seu trabalho, sabe, interpessoal, entre amigos, não importa, porque você está começando a se entender, a se conhecer, e tu fala, pô, caramba, aquilo ali que eu falei para aquela pessoa ali, eu estava querendo impor um pouco o meu orgulho, o meu ego para aquela pessoa, né? Então, o livro, né, e aqui nesse momento que eu abri, ele pedindo para os irmãos despertarem, é justamente isso, é tirar o véu. Pô, será que eu não estou acreditando em algo que realmente não é real? O despertar, né, é justamente, às vezes a pessoa está sofrendo por um problema de ansiedade, ela está projetando, né, ela está colocando algo para o futuro que muitas das vezes 99% não vai nem acontecer, mas ela está com aquele pensamento, então ela não está desperta, ela não está conseguindo se desligar, despertar para a realidade, para o aqui e o agora, para que justamente ela possa viver. Porque assim, ó, eu sei que todos nós temos o passado, o presente e o futuro. Mas qual é a realidade? O que é real em nossas vidas? Comente aí para mim. O que é real para você na sua vida? Você vive 1, no passado, 2, no presente ou 3, no futuro? Porque a grande realidade, né? Peço a vocês que compartilhem, sejam muito bem-vindos à live. Vocês que compartilhem, sejam muito bem-vindos à live. Tá? E o que acontece? Só existe uma realidade. A realidade, ela é o agora. Ela é o presente. Poxa, Dutra, mas eu lá atrás aconteceu algo comigo que, poxa, me machucou muito. Pô, eu tô carregando esse peso, eu tô carregando esse peso, essa angústia aqui dentro do meu peito. Enquanto você não despertar que já aconteceu, por máximo, olha só, não estou dizendo que você tenha que esquecer tudo, mas que você compreender o seguinte, aconteceu. E o maior exemplo que eu posso dar para vocês, imagine a chuva, né? Tá ali, tá trazendo sujeira, alagou a rua, e a água tá acontecendo o quê? Tá levando, a água tá indo embora, tá levando, a água tá indo embora, tá levando. Mesma coisa, passou, você sofreu aquela dor e através daquela dor ela te ensinou algo. Um exemplo, se você passou por uma rua e porventura você caiu ali no buraco, tropeçou numa calçada que estava quebrada, e se for um caminho que cotidianamente, né, rotineiramente você continua passando por aquele lugar, o que você já vai ter? Você já vai ter, opa, já estou com atenção naquele lugar, já estou começando a perceber que aquele lugar é perigoso, que aqui eu não vou passar. Mas se recorda que se porventura você deu alguma topada, você se machucou, você vai ver que você vai ter essa lembrança, né, do que aconteceu, mas não vai te trazer nenhuma carga emocional. Você não vai estar sentindo mais aquela dor quando você deu uma topada ou quando você caiu. Agora, questões emocionais realmente traz cargas, né? Tem cargas emocionais, e aí conforme essa carga emocional acaba retendo dentro de você. Se você for uma pessoa que tende, né, a guardar essa carga negativa, você vai tender ao quê? A estar carregando isso por muito tempo dentro de você. Então aqui quando ele pede para você despertar, desperte dessa emoção que já não está fazendo mais bem para a sua vida, que não está contribuindo. Olha, observe o quanto que às vezes você deixou de pensar numa solução na sua vida e você não conseguiu obter nenhuma saída porque você está carregando esse sentimento negativo dentro de você. Fala aí para mim. Então o despertar também é isso. O despertar não para a vida espiritual,
E aí, por quê? Porque você vai ter um entendimento melhor das coisas que estão acontecendo com você, das coisas que estão acontecendo em sua volta. E dessa maneira, quando você desperta, é como se você também se conectasse com você, com o seu eu superior. E aí, justamente, você vai tirar o orgulho, você vai tirar a mágoa, você vai tirar a culpa, não é? Às vezes as pessoas têm com isso, né? Várias pessoas que, ou até mesmo nos meus atendimentos, pessoas com problemas de sentimento de culpa, e aí na hora que você vai ver, não é a pessoa, a pessoa não foi a causadora, né? Isso acontece muito com filhos, pessoas já crescidas, adultas, e brigas que aconteciam, né, entre os pais, e a criança, né, ali vendo toda aquela situação, e depois que cresce, ela passa meio que a acreditar que tudo aquilo que acontecia na família dela porque era culpa dela, ou porque ela não arrumava o quarto, ou porque ela não estudava, e aí os pais poderiam acabar brigando por causa dela. Ou já vi, né, até situações mais graves, né, de seja mãe ou pai, não gostaria de ter tido você, e aí já começa a carregar uma carga emocional grande ali, que vai despertar justamente no futuro, que aquilo ali vai ficar guardado, porque quando a gente é criança, a gente tem muita dificuldade de externar, não é? Porque você está ali aprendendo, você está vivendo naquele ambiente, então você tem dificuldade de externar e dizer depois para sua mãe, até por medo ou respeito, de dizer que você ficou triste com aquilo que foi dito para você, porque a gente tende sempre a respeitar os nossos pais. Então, como é que seria para uma criança chegar para os e falar: olha, pai, aquela palavra que o senhor me falou está me magoando até hoje, né? E aí isso é o que acontece, a pessoa vai guardando aquilo ali, e lá na frente, né, ou através de algum gatilho, algum problema que a pessoa passa na vida, você não é capaz de conseguir melhorar a sua vida, mas só que você é sim capaz de você melhorar a sua vida, não é? Cada um de nós temos na verdade, se você é uma pessoa que, graças a Deus, porventura, sabe ler e escrever, né, porque para quem não sabe ler e escrever já tem uma dificuldade, mas que você já sabe ler e escrever, você tem tudo dentro de você para você se tornar uma pessoa melhor. Basta você se permitir em se tornar uma pessoa melhor, não é? Como é que seria, uma reflexão que você pode fazer agora, como seria eu me sentindo bem, né? Eu me sentindo feliz, porque a gente vive um momento de tanta notícias ruins, que até para poder falar de alegria e felicidade é difícil, né? As pessoas quase não falam, ou as pessoas vão assistir algum conteúdo, né, que não traz justamente essa palavra para você se ver, se olhar para dentro de si, e você fala assim: pô, cara, como é que seria eu feliz? Eu aqui não estou vivendo bem, eu ando um pouco angustiado, eu não me sinto bem. Então, justamente para você despertar desse seu sofrimento, não é? O despertar não é só questão espiritualidade, mas despertar dessa sua vida que talvez esteja sendo difícil, você não está conseguindo realizar os seus sonhos, você está encontrando dificuldade às vezes no trabalho, no relacionamento, que não está te trazendo nenhum benefício, né? Não está te trazendo nenhuma justamente algo que faça você poder crescer como pessoa. Você crescendo como pessoa, você fazendo bem, você vai estar justamente despertando, você vai estar se tornando uma pessoa melhor, né? E aí você vai estar despertando para aquilo que for de bem para você, né? Aquilo que faça o bem para você. E aí, quando eu falo, falando aqui justamente na pluralidade da religião, e aí eu sempre falo, a religião, ela tem que ser aquela que conecta a você, aquela que você se sinta bem, e não a que eu tenho que dizer para você, ou que eu tenho que impor a você.
né? Para que você possa. Então eu vou ler mais um trecho aqui. Então, irmãos, para poder despertarem, né, que faça o bem, né, com humildade, que cada um possa demolir aos poucos os altares que ergueram ao orgulho, né? São as torres, né? O orgulho, ele é como se você estivesse criando, né, um escudo, uma torre para você. Então ele pede para você despertar disso, né? Com orgulho, numa palavra, sejam verdadeiros cristãos e não o reino da verdade. Não duvidem mais da bondade de Deus, quando lhes dá tantas provas dela. Viemos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor lhes der uma manifestação mais clara de sua clemência, que o enviado celeste só encontre em você uma grande família, que seus corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir as palavras divinas que ele virá lhes trazer, que o eleito só encontre em seu caminho as palmas que vocês depositam para o seu retorno e ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o seu mundo se tornará o paraíso terrestre. Então, o que ele está trazendo aqui para você, né? Ele está trazendo aqui justamente para trazer a profecia e para você fazer essa reforma íntima, para que você possa justamente ouvir, né? Você ter a empatia de escutar o outro, para que justamente você possa escutar a sua intenção, a sua serenidade, que você seja sereno, para que você possa ouvir justamente você poder despertar, você poder sair da situação que às vezes você se encontra. E às vezes é justamente você acalmando o seu coração, né? Melhorando a sua família, você está mais em comunhão com a sua família, você está mais em comunhão justamente com o seu coração, para que justamente você possa trazer todo esse equilíbrio que você precisa, né? Toda essa paz interior que você necessita, para justamente você possa ter uma vida plena, tá? Mas, se permanecerem insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar sua sociedade civilizada, rica de ciências e, no entanto, tão pobres de bons sentimentos, ali então não nos restará senão chorar e gemer por sua sorte. Então, o que ele está trazendo aqui para vocês, né? É justamente trazer esses bons sentimentos para que você possa se tornar e ouvir. E aí, mesmo tendo tanta ciência, tanta tecnologia, mas qual é o sentimento? Não é? O que adianta, às vezes, uma pessoa orar, colocar o joelho no chão, mas quando ela está de pé, ela é orgulhosa, ou às vezes é invejosa, ou fica desejando mal para o próximo. Não é? Então, isso não estão de bons sentimentos. E mesmo você ali orando, você não vai conseguir receber as informações, as intuições, ou mesmo até o sinal do nosso Pai, para que possa trazer boas novas para você, que possa trazer novos conhecimentos para você. Então, independente do que você tenha, independente do que você faça, as suas ações também, após que você estiver orando ou fazendo uma reza, o que for, vai depender também da sua postura, né, das suas atitudes no dia a dia, seja com seus familiares, trabalho ou amigos. Mas, se permaneceres insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar do bom sentimento, ali então não os restará, senão chorar e gemer por sua sorte. Mas não será assim. Voltem a Deus, o seu Pai, e todos nós que contribuímos para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação da graça, para agradecer ao Senhor por sua inegostável bondade, para aglutiná-los
em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Então, ele quer e está pedindo para que você volte justamente para ele, você volte. E eu vejo aqui quando você voltar para Deus, como eu falei antes, o que adianta você estar ali orando, colocando o joelho no chão, mas na hora que você está de pé, a sua postura, as suas atitudes, elas não são benéficas, né? Às vezes até maléficas. Então, quando você se volta para Deus, é você se olhando. Para você poder sentir Deus, você precisa sentir você. É um exercício, é uma prática. Pô, Duda, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo. É só você imaginar quanto tempo você levou para justamente você estar exercendo a função agora no seu trabalho. Ou dentro de casa. Quanto tempo você levou para aprender a fazer um arroz? Para você ter a habilidade que você tem as suas habilidades que você possui, seja em estudo, dando aula ou no trabalho. Você teve que ter tempo, teve que adquirir, você teve que praticar. Talvez teve que ter pessoas ali explicando mais de 2 vezes para você, para que você justamente pudesse aprender hoje o que você sabe. Então levou um tempo para que isso pudesse acontecer com você, para que você pudesse adquirir justamente esse conhecimento. Então, para que você possa ter esse conhecimento, para que você possa sentir a Deus, é uma prática. E qual é a melhor prática para você sentir a Deus? É você fechar os olhos, estar em um lugar, né, onde você possa respirar bem fundo e bem devagar, e aí você meio que fosse silenciando, não é? Fosse silenciando, trazendo. A melhor forma de você silenciar a mente é você dar atenção a algum som que esteja em sua volta. Um exemplo, onde eu estou agora, aonde eu moro, na minha casa tem árvores, né? E buzina também, né? E eu ouço o canto dos pássaros aqui. Então eu vou me concentrando justamente no som do pássaro, né? Ou eu me concentro no meu batimento cardíaco. Tem pessoas que às vezes pode ficar nervosa, né? Então eu vou me concentrando, eu vou trazendo a atenção, eu vou colocando a minha atenção nesse som, né? Ah, doutora, mas eu estou num lugar aqui onde eu moro, é um silêncio tremendo. Então o que você pode fazer? Se você estiver sentado ou deitado, não importa, né? Na posição que você se sentir bem, você pode dar atenção. Um exemplo, eu estou aqui agora sentado. Se eu prestar atenção agora, eu estou sentindo uma pressão, né? De eu sentado na cadeira, né? A minha bunda na cadeira, ou os meus pés no chão. E aí eu posso colocar, né, o meu pé, ou se você estiver deitado, você pode sentir a pressão, né, da sua cabeça, o peso da sua cabeça no travesseiro, as suas costas. E aí quando você começa a fazer esse exercício, você está fazendo um exercício de quê? De introspecção, de você poder entrar, de você poder se ver, se conhecer. Cara, aqui pode colocar 1 ou 2. Quem aqui verdadeiramente se conhece? Você se conhece? Você conhece seus sentimentos reais? Comente aí. 1, eu conheço. E 2, eu ainda não me conheço. Se vocês puderem compartilhar a live, eu agradeço a vocês. Puderem comentar, o dedinho na tela aí, dar uma curtida, eu vou agradecer muito, tá? Então, faça exercício. Você agora, você se conhece? 1, eu me conheço. 2, eu ainda não me conheço. Porque quando você começa a fazer esse exercício, né? De, peraí, deixa eu parar para pensar aqui se realmente eu me conheço, né? Eu me entendo, eu me compreendo. E você vai estar trazendo, justamente, você vai estar se conhecendo. Às vezes você conhece muito mais, se parar para pensar, você às vezes conhece muito mais um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um amigo, do que às vezes você mesmo. Às vezes você não se conhece. E aí você deixa o quê? De aprender com você. De aprender questões das suas necessidades. Das suas necessidades íntimas. De você poder entender e você poder se limpar internamente. Porque a grande verdade, ninguém nasceu aqui para sofrer. Não é? Ninguém aqui veio para sofrer de algum mal. Mas, conforme você vai internalizando e trazendo esse mal, você só tende a justamente a carregar.
isso por mais tempo em sua vida? Por quanto tempo ainda você vai querer carregar toda essa mágoa, toda essa culpa? Sabe, por quanto tempo você vai querer viver da maneira que você está vivendo? Sabe? Então, assim, para que justamente você possa viver em paz, tá? Então, pegando aqui o último parágrafo aqui para ler. Homens, por que se queixam das calamidades que amontoaram sobre suas cabeças, né? Por que você está se queixando da calamidade, da tempestade que você está vivendo hoje? Não é? Para refletir se tudo que está acontecendo com você hoje, talvez de alguma maneira você se permitiu ou você causou. E aqui, quando causar, é você se conhecer naquilo que você errou, mas não carregar a culpa, tá? E aí também você pode perceber que nem toda essa tempestade que está aqui, essa nuvem negra na sua cabeça, ela é fruto de alguma ação sua. Ela pode ser justamente algo que você não teve nada a ver. Foi uma atitude da outra pessoa não entendeu aquilo que você conversou com ela. Então, traz isso, traz esse véu, traz esse despertar. O despertar é você se despertar de todas as emoções negativas que também estão aí dentro de você agora, de que você está vivenciando, do que você está passando agora. Então, despertem disso, tirem o véu de toda essa mágoa, de toda essa culpa de dentro de você, tá? Então, continuando aqui, desprezaram a santa e divina moral de Cristo. Não se surpreendam, portanto, se a taça da iniquidade transbordou de todos os lados. Aqui a taça, eu compreendo a taça como o seu coração, tá? Quando fala-se do cálice, né, que é tanto falado aí, né, de beber no cálice de Jesus, eu entendo que é beber do amor. Se você observar, boa parte dos símbolos, né, de Jesus, da imagem de Jesus, sempre tem um coração, né? Então é o cálice. O que o coração, o cálice, ele é justamente o amor. Representa o quê? O que o coração representa? Ele representa o amor. Então você beber no cálice, né, de Deus é você beber o amor, você ter aquele cálice. Então quando você carrega, em vez de carregar esse cálice de amor e você carrega ele de dor, de sofrimento, de culpa, ele vai transbordar. E dessa maneira que ele transborda, ele vai te transbordar o quê? Se você não cultivou amor, ele vai transbordar de sentimentos negativos, ele vai transbordar de ansiedade, ele vai transbordar de depressão, ele vai transbordar de estresse, né? Ele vai justamente trazer para você algo que, tipo assim, como se fosse sinalizando, olha, eu não suporto mais, né? Eu preciso me libertar disso. Então acaba que também o seu corpo, ele está sinalizando para você que algo está errado. O sentimento negativo ou dor física, ela nada mais é do que estar trazendo para você, olha, isso aqui não está bem. Isso aqui isso aqui não é como se fosse sinalizando para você. Sabe quando uma lâmpada em casa começa a piscar muito? O que ela está sinalizando? Ela está sinalizando que provavelmente ela vai queimar, não é? Se você, às vezes você está com uma dor no corpo, ou uma dor de cabeça, e aí você vai no médico, chega lá, o médico identifica que você poderia estar com alguma febre, você poderia estar com alguma inflamação, e você às vezes... Então a dor, ela é um sinalizador de que algo não está bem em você. Em você.
E o emocional, ele também é algo que está sinalizando que você emocionalmente você não está bem e que você precisa procurar se limpar, né? Que você precisa procurar se libertar, né? Você precisa justamente despertar dessa emoção que às vezes está te prendendo num mundo muitas das vezes irreal, muitas das vezes irreal, muitas das vezes acaba criando, né? Eu até postei um vídeo agora recentemente no meu Instagram, né? Quem quiser me seguir lá, @Jorge Dutra. Só me seguir. E aí o vídeo, ele é até um pouco, ele é didático, mas também um pouco engraçado, que é o seguinte: o vídeo é um cara que naufragou, né? E esse cara, ele começa a nadar, e ele chega numa ilha, né? Para quem viu aí, né, o Náufrago, né? De Tom Hanks. E ele tá ali nadando, ele começa a fazer sinal, escreve help, escreve socorro, e ele pedindo ajuda ali naquela ilha. E aí, tempo se passou e ele não conseguindo ali achar uma saída, não aparecia ninguém. Nesse momento, ele está tentando caçar lá um bichinho lá no meio da ilha, e ele começa a correr atrás desse bichinho, né? E ele, de repente, ele corre, e ele se depara, né, justamente como se fosse um parque aquático. Ele estava numa ilha, né, onde existia um parque aquático. Ele não saiu da praia, da onde ele conseguiu chegar, porque do outro lado da ilha existia justamente um parque aquático que as pessoas, né, tinham meios de ir e vir para aquela ilha. Mas para você ver, ele criou ali o mundo dele ali naquele momento. Poxa, eu naufraguei, consegui chegar em terra firme, numa ilha. Então ele acha que por ele conseguido chegar até aquela praia, aquela ilha, que o salvamento dele também viria do mesmo lugar que ele chegou. E com isso ele não foi explorar o ambiente, ele não foi se permitir viver outros uma outra oportunidade, uma outra saída. E ele só vai conseguir no final do vídeo quando ele começa a correr atrás desse bichinho, para ele poder justamente para que justamente ele pudesse ter a saída. Então, se ele não tivesse ficado preso aonde ele entrou, né, aonde ele chegou, quando ele naufragou, e ele tivesse percorrido a ilha, ele já teria encontrado ajuda, né, e saído daquela ilha, não ter ficado tanto tempo, né? Então, só para vocês verem o quanto, quando a gente não está desperto para que realmente é real, o quantas nuvens a gente cria sobre a nossa cabeça, sabe? Quantas dificuldades, obstáculos invisíveis que a gente coloca em nossa frente, a gente não se permite ver ou enxergar, não é? Por quê? Porque você simplesmente, de alguma maneira, às vezes, até sem perceber, você pode ter criado essa ação na sua cabeça, tá? Porque você passou a acreditar que aquilo ali é real. Sabe? E aí você vai ver que nem sempre aquilo que você está imaginando é real. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Dentro lá do meu conhecimento, que eu sou de PNL, nós temos leitura mental, não é?
e leitura sensorial. O que seria isso, né? A leitura mental é o seguinte, é você olhar para uma pessoa e você julgá-la sem perguntar. Como é que seria isso? Ah, eu acho que fulano está triste. Eu acho que Beltrano está feliz. Mas você não perguntou, você não questionou essa pessoa, né? Então você está apenas criando uma leitura mental. A leitura sensorial, ela vai envolver 2 pontos. Eu estou de braço cruzado. Então você está vendo que eu estou de braço cruzado. Então isso é real, né? Então eu estou vendo que aquela pessoa, né, pode estar aqui, ó, estou segurando uma garrafa. Então isso aí é justamente uma leitura sensorial. Eu estou vendo, aquilo é real. A leitura mental é algo que eu imaginei, é algo que eu acho. Lembra? Eu acho isso, eu acho. Cara, quem acha vai ficar tentando achar, porque não vai encontrar. Se você não perguntar à pessoa o que realmente ela está sentindo, você só vai estar fazendo o julgamento, né, daquilo que você acha que é verdade sua. Tá? Outra maneira que você poder identificar, né, e você começar também a entender que a sua verdade às vezes não é a verdade do outro, é só você parar para pensar no seguinte. A pessoa, você está no cinema, você foi no cinema, certo? E aí lá no cinema você está ali assistindo o filme, seja namorado, marido, não importa. Repare que em algum momento, numa cena do filme, você riu ou chorou, ficou triste, ficou com medo, e aí você pode ter tido um tipo de reação e a pessoa do seu lado não teve a mesma reação sua. Ou a pessoa do seu lado teve uma reação e você teve uma reação inversa. Então, a partir daí, é uma maneira simples de você compreender de como cada um, como enxerga a realidade, como ele enxerga aquilo como verdade. Quando você começa a fazer esse exercício, você está fazendo o quê? Você está despertando para você compreender que, opa, isso aqui eu achei engraçado, mas o meu amigo não achou. Então, sabe aquelas brincadeiras que uma pessoa faz com a outra, sem saber, sem conhecer melhor a outra pessoa? Então, quando você começa a fazer esse exercício de você se conhecer, de você acredita, mas a pessoa que está ao seu lado, ela não acredita, ou ela vai interpretar de maneira diferente, você vai começar a ter um melhor relacionamento com o próximo. O que acontece muito, né? Quando eu falei aqui no início da questão do orgulho. Do orgulho é a pessoa dizer que ela tem aquele conhecimento, que ela detém aquele conhecimento, não importa, seja espiritual, seja de faculdade, conhecimento científico, e às vezes ela quer impor aquela vontade ou aquela verdade sobre a outra pessoa. Só que ela não está deixando a outra pessoa se permitir a escolher ou acreditar. Hoje a gente está vivendo um momento de justamente uma falta de empatia com o próximo. As pessoas não estão respeitando nada. Se a pessoa botou um amarelo, botou um verde, as cores, se não for de gosto daquela outra pessoa, aquela pessoa já está criticando. E aí, quando você está criticando alguém, você está apontando o dedo para alguém, ó, tem três dedinhos apontando para você. Imagina quando você está criticando aquela pessoa por estar fazendo algo, e se aquela pessoa manda você fazer algo que você não gosta, não é? Porque é muito fácil quando você só julga, mas quando você é julgado, aí você vai dizer o quê? Poxa, eu estou sendo descriminalizado, a pessoa não me respeita, a pessoa não tem empatia. E aí, às vezes, a pessoa é a maior julgadora do próximo, né? Então, traz esse sentimento para vocês de se conhecerem, do despertar, o despertar não somente a questão espiritual, mas despertar do que é real. E eu trago aqui um outro objetivo para vocês, real, realidade também, pode ser até a própria natureza.
né? Tem aí, ó, a gente passou por um calorão, na verdade, né? Aqui no Rio de Janeiro. E aí o que está acontecendo agora com a temperatura? Ela está caindo, né? Ela está caindo. Por quê? O verão está se acabando. Vai vir aí o outono. Então, isso é real. A natureza, muitas das vezes, ela nos traz justamente a forma da gente viver o presente e a realidade. Não é? Se você hoje aconteceu algo, seja positivo ou negativo na sua vida, e aí você prestar atenção aonde nasceu o sol e aonde se pôs o sol, e você hoje ou amanhã observar, o sol vai ter nascido e se põe né? E vai terminar aonde se colocou, no hoje ou no ontem ou no amanhã. Nada muda, o que muda é a nossa percepção. E para que você possa estar desperto justamente de tudo que acontece à sua volta, você precisa tirar o véu, né? Você precisa despertar. Despertar o quê? Para a sua realidade. E às vezes a sua realidade não é a realidade do outro. E também não adianta você julgar o outro, porque muitas das vezes você não está vivendo, não sabe o problema. Eu vou contar uma história para vocês aqui, que é real, foi através de uma pessoa. O ar-condicionado aqui, ele deu um problema, né? E aí a pessoa veio, né? O técnico veio consertar o ar-condicionado. No meio tempo que ele está consertando o ar-condicionado, eu estava conversando com umas pessoas na sala. E aí, óbvio, né? Porque eu estava na sala onde dava para ver o escritório onde ele estava. E aí ele começou a prestar atenção na conversa que estava tendo, e aí justamente a gente estava falando sobre questões emocionais, né? De como quando você era criança, o peso e o trauma que você está carregando hoje na sua vida. E aí ele, ouvindo aquilo, quando ele terminou de trabalhar, ele veio me perguntar se o que aconteceu no passado pode refletir negativamente no futuro. E aí eu falei que sim. E aí ele começou a contar um pouco da história dele. E aí, conforme ele foi contando, o que aconteceu? Ele estava vivendo uma realidade que já acabou, né? Ele viveu uma realidade muito difícil, né? Com um pai com problemas de drogas, né? Aonde chegava até a oferecer para ele. E nesse momento, ele era o mais velho, ele teve que trabalhar, se não me engano, com 13, 14 anos, e ele foi em busca, né, de alimentos, porque acabou que o pai saiu de casa, o pai acabou falecendo, e ele virou meio que o pai das irmãs, não é? E isso ele carrega até hoje para a vida dele. E aí o que acontece com os relacionamentos dele? O relacionamento dele fica atrelado àquilo que ainda continua na cabeça dele. Acabou, as irmãs dele já cresceram, elas já trabalham, já têm a vida delas independente. Mas na cabeça dele, ele ainda é meio que como se fosse um protetor das irmãs. E com isso ele tem dificuldade em manter relacionamento para criar a própria família, né? Para ele poder ter dele, porque ele está carregando, né? Ele está com uma nuvem ainda sobre a cabeça dele da vida passada, do que aconteceu, que foi muita dor que ele passou, né? Não vou aqui, mas ele passou por muita dificuldade, sabe? A questão do pai, da bebida, da dificuldade de alimentos, e ele já com 13, 14 anos teve que largar o estudo para poder trabalhar, conseguiu ajudar as irmãs, tem irmãs que conseguiu fazer faculdade, e ele hoje ele tenta viver a vida dele, só que ele não está conseguindo justamente despertar para a verdade, para a realidade. Então ele precisa fazer esse exercício do seguinte, olha, eu ajudei minhas irmãs hoje, graças a Deus, têm a vida delas, têm a família delas, agora é minha vez de eu ter a minha. Então ele precisa despertar justamente desse passado que ele está carregando até hoje, na vida dele. Então ele está com essa nuvem
Mesmo que ele não esteja vendo, ele está com essa nuvem na cabeça dele está carregando aquilo que já aconteceu. E com isso ele não está conseguindo criar a sua própria família. E aí vocês podem falar aqui, comentar quantas pessoas estão vivendo infelizes e elas nem sabem. Nem sabem. Ela não consegue, às vezes, entender. E ele fala assim, caramba, Dutra, eu estou vivendo esse tempo todo e eu não consigo entender porque eu não consigo manter uma família. Né? E aí eu falei, cara, você é... E na conversa com ele, foi muito fácil identificar que ele ainda tinha um apego com as irmãs como um pai, como uma pessoa, uma figura de pai. E ele não é pai, sim. As irmãs têm que agradecer por todo o esforço que ele fez em manter as irmãs alimentadas. Mas foi um período, né? Foi aquele período que foi necessário. A partir dali que as irmãs cresceram, estão trabalhando, opa, então meu papel ali como irmão mais velho e não como pai, agora eu vou tocar a minha vida. Mas o que aconteceu? Ele está no véu, ele não está desperto, ele está carregando isso com a vida dele. E isso, gente, é o que boa parte da que a gente está vivendo hoje. As pessoas às vezes estão vivendo uma ilusão, uma realidade, né? Vamos chamar assim, uma realidade paralela, uma realidade que só está no mundo da cabeça dessa pessoa. E aí a pessoa, você vai ver amigos que você viu que às vezes era feliz ou aparentava ser feliz, que tem muito isso, né? A gente vê hoje em dia, então pela internet, você vê notícias ruins, que aqui não pode falar, você fala assim, caramba, como é que pode aquela pessoa ter feito aquilo, aquela pessoa tinha isso, aquela pessoa tinha dinheiro, aquela pessoa parecia uma vida feliz, e muitas pessoas poderiam estar até invejando a vida daquela pessoa. Mas que dor aquela pessoa estava carregando dentro dela? Então as pessoas hoje estão carregando muita dor e não estão colocando isso para fora, não estão buscando ajuda. Né? O despertar também é isso. É o despertar o seguinte, cara, o que está acontecendo com a minha vida? O que eu estou deixando de ver? O que eu estou deixando de fazer? Ou você também pode ter algum parente na sua casa que está passando por uma dificuldade, faz um gesto de empatia, faz um gesto de amor, né? Do cálice, né? Você fala do bebê do cálice do pai, é justamente isso. É você se colocar no lugar do outro. Poxa, você quer conversar, você quer... está precisando de um apoio, e aí é um irmão, é um amigo, é um parente, não importa, faça esse gesto, porque as pessoas estão sofrendo hoje, as pessoas estão postando coisa na internet, estão divulgando coisa na internet, mas atrás das câmeras, né, aqui que é a vida real é aqui é uma fração, né, é uma fração de vida, né, ela tá fragmentada, num pedaço de segundos, de um minuto, mas a vida real, ela é aqui, e as pessoas às vezes podem estar sofrendo por isso. Então, eu trazer aqui para vocês o despertar é justamente esse, é de trazer para que vocês possam ajudar as pessoas a despertar até para a realidade. O espiritual vai ajudar a trazer justamente a crença, a fé dela. O espiritual, o despertar da fé, é o despertar da pessoa se manter firme, mesmo com as dificuldades. E aqui o despertar espiritual, mais uma vez eu falo para vocês, não importa a religião que você vai despertar. O que importa é se faz sentido para você e para a sua vida. Se vai transformar você e a sua vida. Não importa, Dutra, eu sou da religião tal, não importa, o que importa é você, se está trazendo benefícios para a sua vida. Qualquer religião que você porventura tiver ou você despertar, ela tem que trazer benefício amoroso, ela tem que trazer paz para dentro de você, ela tem que ter paz para dentro da sua casa. Porém, fazendo aqui um adendo, lembra-se da questão do orgulho que a gente leu. Não é porque você despertou que você tem que obrigar ou exigir que a outra pessoa desperte. Dê o tempo dela. Né? Eu brinco muito aqui o seguinte, se você pegar 3 sementes, 2 ou 2 grãozinhos de feijão e você colocar ali
numa estampinha, né? Com algodão e água, né? Desculpa. Botar ao mesmo tempo e você ali começar a vigiar aquele feijãozinho, você vai observar que esse feijãozinho, os três, não vai nascer ao mesmo tempo. Não vai despertar, não vai brotar aquela semente, não vai se romper, né? Ao mesmo tempo. E eu já fiz teste em que umas brotou mais rápido e a outra demorou mais. O que aconteceu? A outra que demorou mais, depois passou a primeira. É como se fosse justamente isso. Às vezes você pode achar que aquela pessoa está se atrasando, mas na hora que ela despertar, fará tanto sentido para ela, para a vida dela, que ela vai embora, ela vai subir, sabe? Ela vai crescer como pessoa. O despertar espiritual é o despertar a pessoa trazer a pessoa para justamente da essência. E aí, a essência de qualquer religião, na minha humilde opinião, é a essência do amor. A Torá, a Bíblia, o Evangelho, são livros que para poder te trazer um pouco de conhecimento, para que possa te fortalecer a sua fé. Mas a essência de qualquer um desses livros é o amor, é o respeito com o próximo. Então, se coloque, ajude outras pessoas a despertarem. E às vezes, não precisa, sei que às vezes as pessoas, né, todo mundo se fala aqui, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, né, discutir religião, política e futebol, não é uma coisa que dá certo, mas a questão não é discutir. Quando acontece a discussão acontece quando você ou a outra pessoa quer impor, ela quer o orgulho, o ego dela, por ela estar frequentando aquele lugar, é o melhor lugar e que você tem que ir. Se você não for, você não é merecedor de nada de bom na sua vida. Não é isso. Se aquela religião que você está frequentando, ela está despertando você coisas boas, guarde e compartilhe com o próximo. Pô, aquela pessoa ali, aquele seu parente, ele não se sentiu confortável com a que você frequenta. E tá tudo bem. Não é? E aí, ela pode estar em outra e ela tá super bem. Lembra que eu falei ali do feijãozinho? Esse aqui despertou primeiro. Esse outro aqui demorou muito para despertar. O outro nem despertou. O que aconteceu? Esse aqui deu uma crescidinha, foi aqui, é como se fosse justamente esse aqui, ó. Esse que foi até aqui foi porque começou a querer o quê? A impor nas pessoas aquilo que ele achava como verdade verdadeira. O orgulho dele, o ego dele. Não, você tem que ser a minha é melhor. O outro, quando despertou aqui, o que ele fez? Porque ele passou? Porque ele entendeu que ele demorou, ele começou a entender que, ele demorou um pouco mais tempo, só que ele percebeu o seguinte, eu vou crescer. E ele cresceu. E aí o que ele fez? Ele compartilhou tudo aquilo que ele adquiriu com outras pessoas, mas sem impor. Sempre levando, seja uma palavra amiga, um conhecimento e ajudando e percebendo quem está precisando de ajuda. Sabe, despertando as pessoas, não por uma obrigação, não por uma imposição que, poxa, aonde eu estou agora... Opa, perdão, gente. Aonde eu estou agora é o melhor. Não. Aonde eu estou me tornou uma pessoa melhor. Faz sentido para você? É como se eu estivesse aqui falando para vocês o seguinte, aonde eu estou me faz uma pessoa melhor. Mas para vocês fazem sentido? Não, doutor, olha, algumas palavras que você diz aqui até fazem sentido para mim, mas eu gosto de frequentar outra religião. E está fazendo bem a você? Se está fazendo bem a você, tá ótimo. E aí, a partir se está fazendo bem a você, converse com outras pessoas. Ajude outras pessoas a despertar, mas não só obrigando a elas irem aonde vocês vão, mas que mostre para elas, sabe quando você chega num restaurante, né? E aí vem lá o garçom, te apresenta o menu, né? Já pensou se você chega no restaurante agora e o garçom te obrigasse a você a comer aquilo que ele quisesse?
Olha, não, hoje aqui eu acho que você merece, um exemplo, comer uma feijoada. Só que às vezes você, até por questão de saúde, não pode comer uma feijoada, ou você não gosta de comer uma feijoada, ou oferece uma carne de porco para você. Então, então, são exercícios simples do dia a dia que a gente pode tirar conhecimento, sabedoria. Você aceitaria se uma pessoa impusesse, você falasse, você tem que comer isso aqui porque você está no meu restaurante, não é? Para que você pudesse, para que você justamente pudesse, você não tem a escolha, porque o cara está impondo a vontade dele, por você estar no restaurante dele. Seria bacana você ir no restaurante onde você não pudesse escolher? Mesmo você sabendo que naquele restaurante tem uma variedade de pratos, você não ia, você provavelmente ia fazer o quê? Você vai se levantar. Então, da mesma maneira que você não gostaria, né, que uma pessoa que às vezes nem te conhece, ou às vezes pode até conhecer, impor uma vontade dela em você, você também não pode impor a outra pessoa. Sabe, você precisa respeitar a outra pessoa. Porque também quando você respeita a outra pessoa, você vai adquirir o quê? Respeito. A outra pessoa vai falar, poxa, aquela pessoa me respeita. E ela vai pensar duas vezes, até mesmo te dar uma resposta mal criada, porque você está dando respeito para ela. Se porventura você está tratando alguém com respeito e ela lhe faltar, você já sabe que aquela pessoa não não traz um certo carinho, um respeito com a sua pessoa. Porque se você está tratando bem uma pessoa, você está tratando ela com respeito, e ela falta com respeito com você, cara, ela, infelizmente, ela não te respeita. Ela talvez te enxergue de uma outra maneira que você, infelizmente, não possa naquele momento estar enxergando. Então, faça esse exercício, sabe? Faça esse exercício de despertar, sabe? Hoje, ou algum momento, ou à noite, antes de dormir. Pensa como é que está a vida de vocês. Pensa como é que está justamente o momento que você está vivendo. Você está feliz com você hoje? Você é uma pessoa feliz, né? Em plenitude, no seu relacionamento, no seu trabalho? E principalmente, você é feliz com você mesmo? Me diz aí. 1, eu sou feliz comigo mesmo. E 2, estou aprendendo a ser feliz comigo mesmo. Então, gente, compartilhe essa live aí, peço a vocês. Agradeço as pessoas que estão aqui comigo, me ouvindo, trazendo aqui, compartilhando justamente um pouco das minhas leituras, sabe? Trazendo aqui uma coisa mais plural, mais leve, para que vocês possam entender que todo mundo tem a liberdade de escolhas, sabe? E a gente precisa respeitar isso, sabe? Um prato bonito, ele não é só feito de uma única refeição, né? De um único tipo de prato, né? Um prato bonito é quando, né, ali tem um alface, um tomate, uma verdura, sabe? Ou uma carne, ou qualquer outra coisa que você deseje. Então ele está o quê? Florido. E quando você começa a fazer isso, e você começa a se respeitar, as pessoas começam a trazer harmonia até para dentro da sua casa. O desequilíbrio na sua casa, ela é justamente por falta de compreensão entre as pessoas que vivem naquele ambiente. Se você vive na sua casa, no seu trabalho, observe, sem julgamento, tá? Faça esse exercício. Depois pode até me comentar e me marcar. Observe se não está tendo ali algum desequilíbrio. E aquele desequilíbrio pode ser uma discussão entre irmãos, entre vizinhos, sabe? Entre o seu pai e sua mãe, ou você. Mas, e aí, a partir daí, o que está causando esse desequilíbrio? O despertar e ter empatia é justamente isso. É você entender o que está acontecendo, o que não está em equilíbrio na sua vida, e você começar, é como se fosse sair do olho do furacão. Tá ali o furacão acontecendo e você, opa, deixa eu sair, deixa eu ver o que está acontecendo ali,
E o que, que eu posso fazer para ajudar, não para julgar, não é? Ah, já vai chegar lá, não, a culpa é de fulano, aí tu vai lá e já quer julgar aquela pessoa, não? Tenta conversar com aquela pessoa, claro, se for possível. Conheço pessoas que tem alguns casos que é quase que impossível haver qualquer tipo de conversa, mas aí você vai entender que aquela pessoa, ela está no nível que nada que você disser vai mudar. Então cabe a você a mudar e ajudar a quem essa pessoa está causando algum tipo de mal, ela também se equilibrar, sabe? Não levar para ela justamente toda essa angústia no peito que ela porventura tiver, né? A pessoa ali não está bem, né? Então assim, eu vou respeitar o que aquela pessoa está vivendo, e aí você está fazendo o quê? Você está praticando, você está desperto. Você está desperto consigo mesmo, você está desperto com o que você está vivendo, você vai buscar aquilo que realmente faça sentido para a sua vida, e com isso você vai ter um bem-estar melhor, você vai viver melhor. É isso. O despertar é trazer uma vida melhor para a sua vida. Em consequência, né, já é cientificamente comprovado, nós influenciamos ou somos influenciados, né? Nós influenciamos 5 pessoas em nossa volta. Ou, se tiver algum líder em algum lugar, ele pode estar influenciando. Porém, você pode até ter empatia por aquele líder, mas a conduta dele está sendo, que, né, porque eu já vi muito isso, já vi muito líder falar algo, falar bonito, mas na hora da ação, lembra que eu falei no início aqui da live? O cara coloca o joelho no chão, ora, mas na hora que ele está de pé, né, ele vai esbanjar, vai divulgar, seja, vai falar de raiva, de ódio, vai culpar outra pessoa, não consegue ouvir, é orgulhoso. Então, quando você faz justamente esse exercício de despertar para você entender, você começa também a compreender e fazer que, tipo assim, isso aqui faz sentido para a minha vida ou não? Isso aqui faz sentido eu continuar vivendo nesse ambiente ou não? Sabe, não tem quando nossos pais, quando a gente era criança, e falava assim, olha, cuidado com o grupinho de amigos que você anda. Ele está sinalizando o seu despertar. Ele está pedindo para você despertar, para você estar esperto, para você estar atento com aquilo que está acontecendo em sua volta. O que realmente é de real.